Vem, pessoal. Aí, O silêncio está acabando tudo, né? Acabou. Eu achei que tinha acabado, cara. Senta. No áudio de hoje vamos falar sobre a história bíblica de José. O famoso José do Egito. Já assistiram a novela da Record? José era um sonhador. E os sonhos que ele tinha costumavam ser presságios, profecias. Então, lá no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 20, a gente vê lá: veremos então o que será dos seus sonhos. Os sonhos de José, que geralmente eram sonhos proféticos, previam o futuro. Então a Bíblia acreditava que os sonhos poderiam ser profecias, mas os sonhos vinham em linguagem metafórica, figurada, precisavam ser interpretados, porque cada sonho tinha um significado. José vai interpretar de uma maneira, depois, mais recentemente, Freud, o pai da psicanálise, ele vai interpretar os sonhos todos de outras formas, porque para ele o sonho quase sempre é uma manifestação, na verdade sempre é uma manifestação do nosso inconsciente, mas praticamente todos os símbolos do sonho são símbolos sexuais, por Freud. Na Bíblia não, são símbolos proféticos, são outras interpretações, outra maneira de interpretar. Então aqui nós temos Jacó, que mudou o nome para Israel, depois se briga com um anjo. Jacó, o pai de José. Jacó teve 12 filhos, 6 com Lia, 2 com Raquel, e mais 4 com 2 esposas. Rubem e Judá, que era irmão de José. Rubem e Judá, diferentemente dos outros 9 irmãos, eles não queriam matar José. Rubem queria jogar ele num poço, e Judá queria vendê-lo como escravo. O faraó, que é o rei do Egito, o Egito é famoso por produzir qual peça de carro? Você sabe? A roda. O quê? O Egito é famoso porque ele produz qual peça de carro? Os faraós. E Potifar. Não, eu piada de resposta, você fala mesmo. Que era Pelo amor de Deus. um importante servo do faraó. Então, o significado dos sonhos: José teve vários sonhos, e esses sonhos começaram a trazer problema para ele, porque teve sonhos onde os irmãos e os próprios pais dele se curvavam diante dele. Então José, sendo baixado no poço, era o que queria o Rubem. Depois ele foi negociado por 20 peças de prata, foi vendido como escravo e viajou para o Egito, né? Então os irmãos fizeram uma conspiração contra José, porque acharam que José estava se achando, porque José teve sonhos onde os irmãos e os próprios pais dele se curvavam diante dele, mas isso com uma linguagem figurada, né? Os sonhos proféticos da Bíblia previam o futuro. Então tem o primeiro sonho de José, ele sonha com um feixe de trigo, rodeado por outros 11 feixes, e os outros 11 feixes se curvavam, né? E se inclinavam diante dele. Depois ele sonhou com o sol e a lua e as estrelas se curvando diante dele também. O sol e a lua eram o pai e a mãe dele, Jacó e Raquel, e as 11 estrelas eram os irmãos. Depois ele teve o sonho, né, do copeiro Potifar, né, uma mão exprimia aí 1 de 3 cachos de uva numa taça. Depois ele decifrou o sonho do padeiro. O padeiro tinha 3 cestas de pão na cabeça, as aves comiam a cesta de cima. E depois ele decifrou o sonho do faraó. 7 vacas magras devoram 7 vacas gordas à beira do Nilo. Como é que ele interpretou esse sonho? 7 anos de fome. Isso, 7 anos de fome, isso representava 7 vacas magras, né? Então teriam 7 anos de abundância, o faraó deveria guardar o trigo desse período de abundância, porque viria tempos de fome,
de necessidade, de seca. Então o faraó acaba seguindo os conselhos de José, ele guarda, depois quando vem o período de fome e de seca, os povos vizinhos todos passam necessidade, enquanto o Egito passa bem porque havia guardado. Inclusive os povos vizinhos incluíam o pai de José, Jacó e seus irmãos, que foram lá se humilhar, ajoelhar e pedir clementemente a ajuda do faraó. Então o Egito é a terra dos faraós, a terra que durante um grande período da história daquela região foi talvez o império maior, mais poderoso daquele contexto histórico. Os faraós eram uma espécie de reis, líderes supremos, líderes políticos e líderes também religiosos dessa região. O Egito fez fortuna, e aí a Bíblia, a Escritura Sagrada, mostra como o Egito chegou a ser uma potência daquela época e como o povo de Deus também foi parar lá, como escravos depois, posteriormente. No primeiro momento foram com a ajuda de José, depois com o tempo acabaram se tornando escravos, e diante dessa escravidão, Deus acabou suscitando um líder para libertar o povo da escravidão do Egito. Que líder foi esse? Moisés, muito bem. Então Jacó examinou a túnica ensanguentada de José. Os irmãos fingiram que José havia sido devorado por animais selvagens e levaram a túnica do pai toda ensanguentada. Então ele recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a sepultura para a ajuda do meu filho. E achou que o José, o seu filho preferido, havia morrido, mas não. José deixou um legado, que foi o legado do perdão. Ele acaba perdoando os irmãos por tentarem matá-lo, enquanto escravo, e acaba também ajudando a própria família. Só que isso depois vira uma maldição, porque o povo acaba se tornando escravo no Egito. Então o faraó teve um sonho, Deus revelou ao faraó o que ele estava para fazer. O ex-José interpretar o sonho do faraó, levou a nomeação dele como conselheiro maior do faraó. E isso ajudou seus irmãos e seus pais a se livrarem da fome, a não morrerem de fome. Então é isso aí. A aula de hoje falamos sobre Jacó e a Escritura Sagrada. Oi?